Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos. Na noite de ontem eu gravei um vídeo para vocês, onde eu procurava estabelecer as bases de um relacionamento que cada ser humano deve ter com o Criador, e eu falei sobre a tefilá, sobre a oração, sobre a relação que nós, através das orações, estabelecemos com Deus, que é o nosso Pai. Eu gostaria de dar continuidade a essa reflexão, ou seja, eu gostaria de continuar falando sobre a nossa relação com Deus, como ela se forja, qual é o elemento mais básico dessa relação. Mas eu gostaria de fazê-lo a partir dos temas, obviamente, da Torá. Essa semana, aqui em Israel, nós vamos ler a Parashá Shalalecha. No Brasil, assim como em toda a diáspora, a leitura vai ser da Parashá Behalotecha, que foi o que nós lemos no último Shabat aqui em Israel. E vejam que vem o Criador do Universo e diz ao povo judeu no deserto: vai, entre na terra de Canaã, porque essa terra é uma terra para ser habitada pelo povo judeu, porque eu prometi a Abraão Avino que essa terra seria dada aos seus descendentes. Vai e conquista, a terra é boa e vocês vão conquistar. E o que faz o povo judeu, não todo o povo, mas uma parte do povo, procura Moshe Rabbeinu e tenta convencer ele a formar um grupo de expedicionários, de espiões, que vão entrar nas terras cananitas, governadas por 7 nações, para verificar quais eram os obstáculos que nós enfrentaríamos para conquistar a terra. O objetivo manifesto era que nós checássemos quais delas tinham fortalezas, quais os povos eram mais fortes, tudo aquilo que o nosso povo teria que enfrentar de norte ao sul de Israel. O objetivo era estabelecer uma estratégia de conquista. Moshe Rabbeinu consulta Kadosh Baruch Hu e Hashem diz mais uma vez para Moshe: essa é uma decisão que cabe ao povo judeu, mas a terra é boa e eu afianço, eu garanto a promessa de que vocês vão conquistá-la. Moshe Rabbeinu acaba cedendo, à pressão dos líderes das tribos e forma um grupo de espiões, de 12 espiões, um de cada uma das tribos, e envia a terra de Israel justamente para fazer essa verificação, essa checagem. E depois deles percorrerem a terra de Israel em 40 dias, o que também é um grande milagre, porque é impossível, apesar de Israel ser um país pequeno, é impossível percorrer de norte a sul, de leste a oeste, toda a terra de Israel em 40 dias. Os espiões voltam, os 12, 10 deles dão um relatório de que era impossível o nosso povo conquistar a terra, que a terra era boa, de fato era muito rica. Eles trazem provas de que a abundância, a marca dessa terra, mas que nós não tínhamos a força necessária para conquistar essa terra. Todos nós sabemos que evento é esse e que dia isso aconteceu. Aconteceu no dia 9 de Av, que é um dia de desastre para o nosso povo. Nesse dia nós tivemos a destruição do primeiro Beit HaMikdash, nós tivemos a destruição do segundo Beit HaMikdash, nós tivemos a expulsão dos judeus da Espanha. Essa data que marca o Reta Meraglim, o pecado dos espiões, vai se tornar uma chaga para o povo judeu, porque 10 dos 12 líderes do nosso povo não tiveram a confiança em Hashem necessária no cumprimento da promessa. E quando o nosso povo recebeu o relatório, o nosso povo chorou. E nós passaríamos a chorar ao longo de toda a história do nosso povo nessa data, 9 de Av. Eles se sentiram incapazes, eles tiveram medo de entrar na terra. Vejam que quando você vai fazer o estudo das causas que levaram os líderes das nossas tribos, 10 das 12 tribos, a vacilar, a titubear em relação à entrada e à conquista, existem muitas explicações, todas elas estão corretas, não há, de fato, nenhuma contradição entre as diversas causas que são apresentadas pelos nossos autores. A Torá, ela pode e deve ser analisada em diferentes níveis, e cada um desses níveis oferece respostas diferenciadas. O que eu procuro oferecer aqui a vocês é o nível no qual nós possamos tirar lições de natureza ética que nos ajudem nas nossas escolhas, nos nossos caminhos. Mas existem muitas razões para explicar por que o nosso povo teve dúvida em relação a essa conquista. Mas eles se sentiram incapazes. Como é possível que aquela geração, entendendo, que viu as pragas no Egito, que viu o Mar Vermelho abrir, que recebeu a Torá no Sinai, que foi protegido pelas nuvens de glória no deserto, que comeu do maná, que viu o milagre de água brotar da rocha no deserto, como é possível que eles puderam duvidar da promessa de Hashem? O que faltou àquela geração que os impediu de ver e, sobretudo, de agir?
E nós dizemos que faltou bitachon, esse conceito poderoso do judaísmo que deve ser traduzido, existem muitas traduções, mas que para nós aqui deve ser traduzido como confiança. Esse é o elemento básico de que eu falava no início. Como é que se forja uma relação com o Criador? Como é que se consolida essa relação através da oração? Mas ninguém ora, ninguém pede sem confiar. É preciso ter confiança, é a base. E ela é a base para o cumprimento de todos os mandamentos da Torá. Eu, como judeu, se não confiar na vontade de Hashem, se eu não confiar, né, de que aquilo que o Criador me pede é o mais certo, eu não vou cumprir os 613 mandamentos da Torá. O Bnei Noah não vai cumprir 7 mitzvot dos Bnei Noah. Ou seja, é preciso ter confiança no Criador para que nós nos submetamos a Ele e assumamos como compromisso de vida o cumprimento desses mandamentos. Trata-se da plena confiança de que Hashem vai cumprir todas aquelas que são as suas promessas. Se o nosso povo entrasse na terra de Canaã e não conseguisse pelos seus próprios meios obter as vitórias necessárias para eliminar, liquidar ou expulsar as nações cananitas, certamente por meios sobrenaturais, como aquela geração já tinha visto com seus próprios olhos, nós teríamos alcançado aquela conquista. A promessa de Hashem seria cumprida, se não por meios naturais, por meios sobrenaturais. O judeu nunca deve esperar um milagre, ele deve sempre fazer aquilo que for necessário para alcançar os seus objetivos. Mas depois que ele usou toda a sua força, depois que ele fez o seu melhor, se ele não foi capaz, Hashem lança, se ata de Shema, a ajuda dos céus. E o nosso povo recebeu ao longo da sua história inúmeras vezes a ajuda dos céus, agora mesmo. O Estado moderno de Israel, a nossa sobrevivência aqui, nesse pedaço de terra, com tantos inimigos que nos cercam, é a prova de que fatos sobrenaturais, milagres incríveis continuam acontecendo para que nós possamos sobreviver aqui. Mesmo que os meus olhos e a minha emoção não consigam enxergar e me digam, não é possível, eu devo confiar. Ainda assim, genuinamente, era fato que era muito difícil para o nosso povo vencer as 7 nações cananitas. Eles tinham gigantes, eles tinham cidades amuralhadas, eram povos numerosos, mas não importa. Ter bitachon é agir mesmo quando a nossa inteligência não é capaz de alcançar o resultado final. Vejam, meus amigos, a mitzvah mais difícil de cumprir na diáspora é o Shabat. Por quê? Porque muitas pessoas não querem abrir mão da possibilidade de trabalhar no Shabat, porque isso garante a elas emprego, garante renda. Mas Hashem nunca nos pede para cumprir uma mitzvah se nós não pudermos fazê-lo. E eu poderia aqui, e o Pérolas tem publicado ao longo desses mais de 3 anos, centenas de histórias que nos mostram que aqueles judeus que perseveraram na diáspora, no cumprimento do Shabat, e não só do Shabat, mas de tantas outras mitzvot, receberam ajuda dos céus, milagres chegaram nas suas vidas. Hashem nunca nos pede para cumprir algo que nós não temos força para isso. É preciso entender que a nossa confiança em Hashem vai muito além da nossa percepção dos nossos limitados sentidos. A nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa visão, tudo aquilo caracterizado pela lógica, pela interpretação da realidade, deve ser deixada de lado e no lugar disso deve assumir bitachon, deve assumir confiança. Não é aquilo que eu sei, mas é aquilo que eu faço. Eu sei o que é o certo e, portanto, eu faço o que é certo. Mesmo que o resultado pareça o mais imprevisível possível, eu devo fazer, eu devo assumir a responsabilidade de fazer o que Hashem me pede para realizar. Por quê? Porque eu confio no amor eterno do Criador, porque eu sei que tudo aquilo que Ele me pede é bom. Então, eu devo deixar as minhas emoções de lado, mesmo que eu não acredite que o resultado que eu vou alcançar seja aquele, né, que eu espero. Eu devo seguir adiante, né, no cumprimento da palavra do Criador. A segurança em Deus, é disso que nós estamos falando, bitachon, confiança, segurança. A segurança em Deus se manifesta justamente em nossa capacidade de confiar, ainda que a nossa percepção da realidade nos diga que é impossível alcançar aquele resultado. Percebem? Se nós pensamos dessa forma e nós repetimos isso exaustivamente, nosso estado de confiança aumenta. Eu poderia falar aqui para vocês, né, que das dificuldades que eu já enfrentei, que enfrento vivendo na terra de Israel.
de todas as ajudas que eu recebi, vinda de todas as formas possíveis, para que eu pudesse perseverar na terra de Israel, mesmo quando aquilo que parecia pouco provável acontecer, aconteceu. Por quê? Porque eu tive confiança. Agora mesmo eu sigo confiando em Hashem, de que o resultado, né, do trabalho que nós realizamos no Pérolas da Sabedoria Judaica vai ajudar pessoas do mundo todo, porque o Pérolas hoje já atinge mais de 100 países. Se nós queremos estabelecer uma relação de confiança com o Criador, ou seja, se nós queremos estabelecer, sobretudo, uma relação com o Criador, nós devemos basear essa relação, né, justamente nesse que é a confiança, nesse sentimento que é a Bitachon, meus amigos. E era o que eu tinha para dizer a vocês nessa noite. Vai!